Você já se perguntou se a forma como você se relaciona com o divino reflete, na verdade, a forma como você se enxerga? Como você se trata ou trata as pessoas? E hoje é sobre esse tipo de relacionamento que eu quero falar com você. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rebeca e esse é meu canal Personal Integrativo. Aqui eu compartilho com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos, da minha jornada, do meu despertar e de alguns dos meus atendimentos. E esse é o primeiro episódio da série Relacionamentos, Conexões que Curam, Revelam e Despertam. E como esse tipo de relacionamento transforma e impacta em todos os outros relacionamentos. Bom, primeiro eu queria aqui explicar um pouquinho o porquê desse primeiro episódio. Geralmente, a ideia que eu tava querendo construir era muito como se existisse meio que um padrão sobre como eu iria sempre fazer as 4 séries, começando sempre pelo campo físico, depois emocional, depois energético e espiritual. Eu queria manter essa fluidez. Mas quando eu comecei a pensar sobre os relacionamentos, e aí eu pensei, bom, eu quero começar do começo, eu quero iniciar, eu quero entender qual é o primeiro relacionamento que nós temos. Qual é o tipo, qual é a primeira relação que a gente começa a ter e que serve muito de base ou de início para todas as outras relações. E aí eu fiquei pensando se era a relação com a mãe, que seria basicamente a primeira, quando a gente está na barriga da mãe, se era a relação com o pai, se era a relação com a família, com as primeiras pessoas que estão ali mais íntimas, se é com a escola, ou se é uma somatória de tudo isso. Fiquei ali refletindo e eu fui meditar sobre isso, para tentar entender ali como é que começa. E veio algo muito sutil, muito sensível e fez todo sentido para mim, que é o primeiro relacionamento é o relacionamento com o nosso interior, com o nosso íntimo, que seria o divino de cada um, esse interior. E aqui eu tô falando de algo bem íntimo mesmo, bem profundo, que seria como que é algo seu que só você sabe, que só você entende do jeito que você entende e mais, só você sente. Que assim, por mais que eu vire pra você e fale assim, me fala como é que é o seu interior, o que tem aí? Como é que é o seu interior? Me descreve o seu interior. Difícil, né? Pelo menos pra mim. Talvez para algumas pessoas não, mas colocar em palavras o seu interior, o que é esse interior, eu, eu teria que pensar sobre isso. E para mim esse é o primeiro relacionamento, esse interior que só você sabe. E que talvez você possa até saber descrever esse interior, com algumas palavras ou algumas ideias, sei lá, talvez com algumas frases assim, que possam definir, chegar perto ali. E por mais que você saiba me descrever, tenha palavras, tenha alguma coisa aí que você saiba definir o seu interior, você entende que é algo que o seu interior é algo que é só você que sente? É só você que sabe como você sabe. Por mais que você traga o seu interior para mim, eu não vou sentir ele do jeito que você sente. Eu não vou entender como você entende. E isso é a sua divindade. Esse é o seu relacionamento com o seu interior, com o seu divino. E aqui eu quero compartilhar com vocês isso que eu vim, né, eu acabei não postando na semana passada, na quinta-feira passada, por conta
também da semana, mas também porque eu queria entregar, eu queria refletir sobre isso, eu queria realmente ali entender esse relacionamento para trazer aqui, não só porque eu tenho que postar todas as quintas-feiras, mas eu queria trazer algo realmente que fizesse sentido, que trouxesse valor, insights, reflexões. E aí acabei não postando na quinta passada. E tô muito satisfeita porque muitas coisas se revelaram para mim, muitas coisas apareceram me mostrando e trazendo mais conhecimento sobre isso. Foi uma meditação interna, um olhar interno muito bacana de viver, muito delicioso de sentir. E eu me aprofundei mais ainda nisso. E aqui eu quero trazer essas ideias, essas reflexões, esses devaneios que, que vieram durante esses dias. Então, quando eu penso na primeira relação, é essa relação que me vem, que eu sinto que é a nossa primeira relação, é a forma como a gente começa a interagir com o nosso interior, ali às vezes ainda dentro da barriga, mas acredito que ela venha antes disso, porque antes da gente estar na barriga já existia a nossa essência, já existia a nossa energia. E ali já existia um relacionamento com a nossa divindade. E aí, no interior da barriga, vem um outro tipo de relacionamento. E é sobre esses relacionamentos que eu quero falar. Sobre esses relacionamentos na matéria, nesse mundo. E como eles, quando a gente está consciente sobre eles, quando a gente está consciente sobre o nosso interior, como isso desperta esses outros relacionamentos, como isso faz com que eles sejam cura, sejam despertares, aprendizados, evoluções, trocas. Só que eu quis começar por esse relacionamento, porque quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem esse entendimento, que é através desse interior que eu vou conseguir expressar os relacionamentos que eu quero ter, os tipos de relacionamentos que eu quero ter, é que eu vou colocando ali entendimentos, conhecimentos e consciência para saber se eu realmente quero me relacionar com aquela pessoa ou não. Só que aqui entra um ponto onde eu entrei ali em um debate comigo mesma. Porque ao mesmo tempo que existe esse relacionamento interior comigo mesma, com o meu divino, que eu trago dessa minha essência, quando eu venho ao mundo, existem esses outros relacionamentos e por eu ser ainda criança, por eu ainda estar ali em uma forma, em um estado ainda que eu recebo muito mais desse mundo do que dou para esse mundo. Então eu vou receber outros tipos de relacionamento. E pode ser que esses relacionamentos me afastem desse relacionamento. O que geralmente é o que acontece nesse mundo. E aí, isso tudo acaba virando um bololô só. A gente não sabe. Eu estou me relacionando assim porque eu sou assim ou porque eu estou entendendo que é assim que se relaciona, né? Então fica esse emaranhado, né? De tipo, ao mesmo tempo que eu me relaciono, eu recebo esse relacionamento. E aí, a gente vai crescendo. E muito desses relacionamentos começam ali pela mãe, pelo pai, pela família, pelos lugares que as pessoas que a gente convive vão trazendo pra gente. Começa ali como se fosse da casa, depois do bairro, depois da cidade, depois do país. A gente meio que vai entendendo esses relacionamentos e eles vão se expandindo. E aí, como eu falei, é muito fácil a gente começar a se perder do nosso interior, do nosso primeiro relacionamento.
porque já entregam muita coisa pronta pra gente. Como é isso, aquilo, como funciona aquilo, aquilo. É muito difícil você ter famílias que deixam você se desenvolver. E aqui vem 2 pontos. Aí a gente tem aquelas famílias que têm dificuldade de fazer isso, porque eles são realmente famílias mais controladoras, que acham que isso é amor, né? Que ali vão tentando trazer para você o que é daqui, para você entrar nos trilhos. Às vezes não como negativo, mas como entendimento de que é assim. Também estão cumprindo algo que está vindo. E também tem esse outro ponto de que os nossos pais, a nossa família, esses primeiros relacionamentos, eles estão passando ali como é que funciona o fluxo, como é que funciona o sistema. Então, eles vão passar ali o que se vive, o que se faz, como faz. Não só como controle, mas como é a ideia, é o fluxo daquele sistema. Então, só que aí entra esse ponto de que dependendo se for essa família mais controladora, fica mais difícil ainda a gente tentar trazer como é que é pra gente aqui dentro. E se for uma família que é mais aberta, que te deixa se expressar mais, talvez você traga mais esse interior, você consiga se colocar mais nos relacionamentos desde pequeno. E aí começa essa troca de relacionamentos. E aqui é interessante porque quando a gente começa a se relacionar, a gente vai espelhando muito os relacionamentos. Aqui eu não quero muito me aprofundar nos espelhos, nos relacionamentos espelhos, porque eu vou trazer muito mais aprofundado em cada tipo de relacionamento que eu vou trazer. Como a ideia aqui é trazer muito desse autorrelacionamento, desse relacionamento interior, relacionamento com o divino, aqui é difícil às vezes você fazer pelo menos no início, como é o espelho desse relacionamento, porque como você não tem muito costume de olhar para o seu interior quando você é pequeno, né? Não me perguntam muito como você está se sentindo, o que você acha sobre aquilo, se você quer aquilo, se você gosta daquilo, meio que vão colocando as coisas ali para você e meio que vocês vai aceitando, porque é assim que funciona, né? Então, assim, esse relacionamento ele acaba ficando um pouco confuso, porque ele vai sendo sugerido para você o tempo inteiro. Então, aqui a gente não vai olhando muito para o nosso interior, não vai se questionando muito sobre isso. E isso também acontece com a divindade, porque já começam a trazer religião, começam a trazer certas coisas de como você tem que ler isso e fazer isso e entender isso, né? Já traz um ser para você, isso aqui é Deus, isso aqui é Jesus, isso aqui é não sei o que, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é como você enxerga o universo, isso, sabe? Sempre muitas teorias. E aí a gente nunca vai muito pro sentir, né? A gente esquece de sentir as relações, de se sentir. E aí eu acho que é aí que meio que fica um pouco complicado, porque quando você é criança, meio que é isso que acontece mesmo, é isso que você até espera e você vai vivendo. Só que chega uma hora que essa relação já começa tipo assim, eu já sou independente, já sou eu que tomo as decisões, sou eu que faço as coisas, eu que me relaciono com as pessoas, não preciso minha mãe ficar falando, fala com fulano, fala oi, a gente fala bom dia para as pessoas. Isso é uma forma de ser educado, de mostrar que educação, né? Então você começa a perceber que o relacionamento é você que dita agora como é que vão ser esses relacionamentos. E aí de repente você se vê na vida. Como é que eu me relaciono? Muitas vezes a gente vai repetir os padrões de como a gente via os nossos pais se relacionando, e aí a gente vai fazendo aquilo no automático, mas às vezes nem era talvez o que a gente iria fazer.
entende? E aqui é que entra o interessante. Porque aqui, quando você aprendeu sobre a divindade, sobre Deus, e aqui eu vou trazer esse nome porque é o nome mais popular, é o nome que a gente mais fala, mas aqui, entenda Deus, é porque eu chamo Deus assim, eu até estava em uma das minhas meditações, eu estava querendo encontrar um nome particular para Deus, para mim e para ele. E isso não mudaria quem ele é. Seria só uma forma de eu me relacionar com ele de uma forma mais íntima, né? Então, assim, então eu estou trazendo aqui essa palavra, mas Deus seria o que você acredita como a sua espiritualidade, como a sua divindade. O que se conecta com o seu interior e ali traz você na sua máxima potência, tá bom? Então, voltando aqui. Então, quando você começou a se relacionar com Deus, não que você não estivesse se relacionando antes, mas assim, de uma forma mais terrena, né? De uma forma que você começa a se lembrar aí quando você talvez ia para a igreja, ou quando tinha alguma coisa na sua casa, cultos ou encontros religiosos, ou enfim, grupos que se reuniam de alguma forma para falar de Deus. Foi apresentado para você ali algumas coisas, e aí você pode ser até uma pessoa que se identificou fácil, para você foi até leve, você foi indo nessa forma de ver Deus e acredita e gostou e tudo, e tá tudo certo. E talvez ou não, ou você se distanciou porque isso era imposto para você e aí ficou mais difícil ainda. Mas tanto nesses dois lugares, tanto o lugar que você foi para isso muito fácil, ou tanto para o lugar que você foi imposto e acabou até se afastando disso, ou ficando mais conflituoso isso dentro de você, os dois é preciso de uma atenção, de um olhar meticuloso aqui, um olhar que faça você realmente entender se isso que você enxerga do divino, da espiritualidade, de que existe algo maior, isso vem de coisas que as pessoas trouxeram para você ou é você que acredita nisso a partir de você? Entende? Porque é sempre assim, parece que querem trazer de fora para dentro o que é o seu próprio interior. De fora para dentro, o que são os valores, como você se relaciona, como você vê Deus, enfim. Sempre parece ser de fora para dentro. E quando a gente começa a olhar para o interior e perceber que não é, por mais que eu ache legal essa forma de se relacionar com Deus, não era assim que eu queria me relacionar. Eu me relaciono com Ele de outra forma. Que aí, quando eu me conecto, como eu me relaciono verdadeiramente, que faça sentido para mim, é quando eu me relaciono exatamente com o meu íntimo, porque eu respeito como aquilo flui para mim. Então esse é o relacionamento base. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, tem pessoas que se relacionam com o seu interior glorificando, trazendo de dentro, falando, expressando. Tem gente que, pelo contrário, eu preciso me interiorizar, eu preciso realmente me silenciar. E às vezes você tá num lugar onde você está acostumada que aquilo seja a forma de se relacionar com o seu interior, com o seu divino, só que você não entende que por que para você aquilo não faz sentido, ou você não entende aquela intensidade daquela forma, porque aquela pessoa se relaciona dessa forma, aquilo faz sentido para ela. E é muito importante exatamente isso, interiorizar, ficar em meditação. Eu sei que a palavra meditação ficou um pouco banalizada, como se você medita, né? E a meditação, ela na verdade é um estado meditativo. Você
entra nesse estado, nessa interiorização. Você fica nesse estado interior, de perceber o seu interior. E hoje a gente não tem muito tempo para fazer isso, de perceber nosso interior, né? A gente parece que tá tudo muito correndo, ou é muito difícil silenciar a mente. Mas aqui é o ponto-chave. É quando eu entendo esse relacionamento com o meu interior, é quando eu percebo como é esse meu interior, que eu consigo realmente ser consciente nos meus outros relacionamentos. Porque senão eu vou repetir aqui os relacionamentos dos outros e não os meus relacionamentos. Entende? Porque se eu estiver fazendo aquilo porque isso fala com o meu interior, isso é meu. Agora, se eu estiver repetindo um padrão que vem de várias vezes da infância, de eu ver isso acontecendo dessa forma, eu não estou refletindo o meu interior. Eu estou copiando alguém. Eu estou refletindo alguém. Entendeu? E aqui é o início. Então, você já parou para pensar sobre isso? Você já se conectou com o seu interior e percebeu se aquela resposta que você deu ou aquilo que você estava fazendo vem de uma vontade sua ou de algo que está no automático, de relacionamentos que estão no automático. E quando você entende essa diferença, quando você consegue entender o que é seu, o que é do outro, o que eu realmente quero falar, isso traz a consciência para os outros relacionamentos, entendimento para os outros relacionamentos, e aí vem a cura. É daí que nasce o despertar dos relacionamentos. Eu não mais vou refletir os relacionamentos, eu vou realmente me relacionar. Eu vou estar presente nos meus relacionamentos. Eu vou ouvir de fato o que o outro está falando e vou responder de fato o que eu quero. Então, era um pouco isso que eu queria falar aqui e trazer essa ideia de como você se relaciona com as pessoas. E nos próximos episódios eu vou trazer exatamente esses relacionamentos que acontecem e como eles são reflexos, espelhos, né? E como essa falta de inconsciência, às vezes, nos relacionamentos, podem, às vezes, atrapalhar, trazer confusão, trazer conflitos. Porque quanto mais consciente você tiver nos seus relacionamentos, mais tranquilidade, mais leveza você vai ter ao se relacionar com as pessoas. E aqui, agora, eu queria trazer um pouco do meu exemplo para que você também possa aí, talvez observar como isso é para você. Porque assim, por mais que o meu relacionamento tenha começado muito antes até de eu vir para a Terra, de eu vir para a barriga da minha mãe, o meu relacionamento com o meu interior, com o meu divino, eu tenho a sensação de que eu só fui realmente entendê-lo e me conectar de fato com ele, com o meu interior. Não que eu já não tivesse há um tempo fazendo isso, mas é como se eu estivesse buscando o meu interior. Eu sempre estivesse ali buscando entender o meu interior, tentando entender a divindade, tentando entender a espiritualidade. Parecia que eu sempre estava buscando. Eu não estava sentindo, eu estava buscando sentir. E os meus filhos, eles despertaram esse entendimento. Não a busca. A busca fui eu mesma que despertei ali com algumas confusões que foram vindo na minha cabeça, na minha vida, e aquilo foi despertado. Só que com os meus filhos eu fui começando a entender. E eu acho que isso foi com os meus filhos, e aí eu quero trazer, você tem que observar aí para você quem é a pessoa ou quais são as pessoas que despertam para você esse olhar, que despertam
essa vontade de se relacionar com mais consciência na vida. Foram os meus filhos que fizeram isso comigo. É claro que eu já estava querendo isso há muito tempo, mas eu não encontrava. Mas observando essa hierarquia até, né? Essa inocência, esse desabrochar dos meus filhos, essa pequenez, esses eu acho que é a inocência mesmo de algumas sutilezas. Por exemplo, às vezes quando eu tô corrigindo meus filhos, às vezes quando eu falo para eles de uma forma às vezes mais dura, de não pode, isso tá errado. E a minha filha uma vez me perguntar, mas você continua me amando? Aquilo para mim foi, claro, claro que eu continuo te amando. Eu sempre vou te amar, até quando você fizer coisas erradas. E nessa hora me veio um clique. Porque às vezes eu duvidava ali, será que Deus me ama? Será que eu realmente me amo? Será que, sabe, essas perguntas vinham no meu interior. E vendo isso acontecendo, eu entendi a grandeza disso tudo. Eu senti de fato isso. E entendi. E fez total sentido. Sabe? Não, e isso é só um exemplo. Tiveram várias outras situações que, vendo eles comigo, vendo essas situações ali, eu me vi como sendo essa criança que os meus filhos são para mim. Eu me vi sendo essa criança para Deus, para minha divindade. E ali me deu mais entendimento sobre. Ali me fez ter mais paz interior, mais consciência. E me despertar para isso de uma forma mais adulta, mais madura, mais consciente. E poder evoluir mais em relação a isso. E sair de questões mais infantis até. De medos, de receios, de insegurança. E poder ir encontrando mais coisas, porque quando a gente sai do medo, quando a gente consegue quebrar um pouco da barreira do medo e ir com medo mesmo, a gente encontra uma outra coisa e aquilo desperta a gente para um novo entendimento. E aí, através desse novo entendimento, que eu vou para um novo entendimento e isso vai crescendo, isso vai se expandindo, isso vai dando mais consciência. E vai te deixando agora num lugar mais alto, não alto de soberba, alto de visão, alto de montanha, alto de, nossa, olha o tanto que eu consegui andar, olha o tanto que eu consegui entender. E aí quando você vê um serzinho desse ali, construindo isso, se formando nessa consciência também, cara, é muito rico, é muito legal esse relacionamento. E aí entra o relacionamento com os meus filhos, com os filhos. E ali é muito bonito porque eles despertam esse amor incondicional. Eu vou te amar independente dos seus erros. Eu vou te amar independente das cagadas, das besteiras, do tanto que eu já falei não para não fazer isso, eu vou continuar te amando. Meu amor não é condicionado. Se você fizer isso, eu não te amo. Se você fizer isso, sai da minha casa. Se você fizer isso, eu não gosto de você, não falo com você. Porque isso é o amor condicionado. E aí você se desperta para o amor incondicional, que é o amor que o nosso divino ensina. E aí entra mais uma questão. O nosso relacionamento com a gente, que é esse primeiro, você se ama incondicionalmente? Até quando você faz besteira, até quando você erra, até quando... Ou você é o primeiro a se xingar, o primeiro a dizer o tão burro que você é. Sabe? Esse é o nosso relacionamento. O amor incondicional, ele precisa começar de dentro. Para que eu possa ter amor incondicional pelos outros. Os outros pode começar pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa mãe, por aqueles que a gente mais ama, mais próximos, né? E esse amor, com o passar do tempo que a gente vai se aprimorando nesse entendimento e expandindo esse amor, e indo ali para a quinta dimensão, que ali na quinta dimensão é onde a gente tem o amor como base.
Na quinta dimensão, a gente tem a base do amor. Não existe fora do amor da quinta dimensão para cima. Então, ali eu entendo que o amor é incondicional não só para mim, não só para os meus filhos, não só para quem eu amo, mas para todo mundo. Mas para que eu chegue nesse amor incondicional para todo mundo, para um desconhecido ou para alguém que faz coisas ruins, é uma estrutura. Aí eu tenho que realmente me relacionar com o divino, eu tenho que realmente me relacionar de uma forma bem de muito trabalho, né? Porque às vezes não é tão fácil assim. Às vezes falar é muito bonito, mas na prática nem sempre é assim que acontece. Então, a ideia aqui hoje é essa: falar sobre esse relacionamento com seu íntimo, falar como você se relaciona com você mesmo. Como é que você fala com você quando tá só você e você? Quando você tá lavando uma louça, quais são os pensamentos que estão vindo ali? Você conversa com você se critica, você só fica resolvendo o problema, você se pergunta coisas, você namora com você mesmo, você se relaciona com você mesmo. Então, para fechar, para encerrar, eu queria trazer algumas reflexões para que você possa entender um pouquinho mais sobre esses relacionamentos conscientes, se os seus relacionamentos são mais conscientes ou inconscientes, se você tem conseguido expressar o que o seu interior quer, ou se você vem repetindo o que foi ensinado e o que o outro faz, e aí você faz aquela atitude, você tem esses tipos de relacionamento muito mais porque você entendeu que é assim que funciona ou se realmente é o que o seu interior quer. Então vamos primeiro a primeira reflexão. Como é o seu relacionamento consigo mesmo, com o seu interior? Como você conversa com você mesmo? Um outro ponto é como você tem se relacionado com o seu divino. E aqui agora eu quero voltar na primeira pergunta que eu fiz lá no início. Você consegue perceber que a forma como você se relaciona com a sua divindade é uma expressão de como você realmente se trata, se relaciona consigo mesmo? Porque às vezes a gente vê a divindade como algo mais tipo punitivo ou que eu não mereço, né? E às vezes a gente se trata exatamente dessa forma, né? Então reflete aí. Fica essa pergunta para que você possa aí meditar em você e entender essa relação interna e com o divino, tentar conectar, entender se tudo isso que eu falei, que eu trouxe aqui também faz sentido para você e que se fez sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas também, que eu conto aqui também com seu like, então eu peço que, por favor, deixe seu like aqui, compartilhe também com outras pessoas que você acha que precisa de alguma forma desse olhar para trazer mais leveza, mais entendimento, de alguma forma na sua própria jornada. E também eu gostaria muito que você comentasse aqui um pouquinho sobre isso que eu trouxe. Como é essa relação com o seu divino? Isso fez sentido para você? Troca comigo um pouquinho. Vai ser muito especial essa troca. Eu vou adorar ter aqui o seu comentário, ter aqui essa troca para a gente fazer. E isso talvez trazer mais entendimentos para os próximos episódios. E na quinta-feira que vem eu vou trazer os relacionamentos no campo emocional. Os relacionamentos mais afetivos, que trazem essa parte mais do nosso emocional, que afetam mais no nosso campo emocional, tá bom? Até quinta que vem, muito obrigada por ficar comigo até o final. Um beijo, até lá.